Olha só, pessoal, eu estive várias semanas sem computador, sem internet boa, estamos sem eletricidade em casa nesse momento, comprando um sistema melhor, esperando enquanto chega, mas já estamos acostumados, ficamos vários anos sem eletricidade em casa. Tá dormindo assim, carregando o celular, a bateria na igreja hoje, aqui na casa dos vizinhos, quando a gente vai para a cidade e dormindo cedo, né? Faz bem. E estive roçando bananeiras. Aqui você vê as imagens roçando bananeiras ao redor, limpando do mato, não é? Também deixando somente mãe, filha e neta, o avô, pai, filha. Aqui só pode deixar sempre 3, não pode deixar 2 bananeiras do mesmo tamanho, tá? Temos um tucano chamado Toco, bem domesticado, uma bênção. Olha aqui a Dani e eu brincando de tucano e ele chegando aqui no meu ombro. Louvado seja o Senhor pela natureza. Tem chovido muito em Capitólio, eu penso que em todo o Sudeste, não sei, mas o fato é que isso atrasou um pouco as obras para acampar as construções e fez com que nós tenhamos que restringir o tanto de inscritos para acampar. Nós já fechamos as inscrições, porque não temos chuveiro suficiente. Carol e Humberto perderam seus cargos aqui em Capitólio, é muito triste isso. Eu até postei uma imagem aqui no Telegram, olha só. Aqui vocês sabem que essa borboleta com a imagem do 88 é um símbolo, é a logomarca do Ministério de Publicações 88. E aqui está a borboleta, só que inacessível, inatingível pelo gato mau lá fora querendo devorar. O inimigo Satanás certamente está irado contra essa preciosa família que tem pregado a verdade. Vocês podem acompanhar no canal Lembra-te as mensagens incisivas da Caroline Formighieri. Olha só, agora vamos ver postagens do Telegram. Começou uma nova década, 2020. E que tal fazer um ano bíblico com a Bíblia White? Eu postei aqui, temos um plano anual da Bíblia White, né? Agora você já deve ter pedido bonde se você não faz ano bíblico. Eu mesmo também não costumo fazer ano bíblico, mas eu faço temático. No momento estou lendo um livro do pastor Bor, Adoração no Trono de Satanás. Bem interessante. Eu participei do encontro de amigos ali no sítio Ararat. Encontro de amigos, foi muito bom ver bastante pessoas e conhecer pessoas, inclusive que agora estão vindo também na Campal. E logo depois fomos à casa da minha mãe para fazer uma torta de aniversário para ela. E saiu a melhor torta que eu já comi nessa década. Torta de alfarroba. Aqui está a receita para você. Experimenta lá, olha só que linda. E vamos lá, mais notícias. Infelizmente, aqui, do blog MV. O que temos de notícias do blog MV? Mais de 100 Bíblias lá em Lucas, quando Jesus fala para o ladrão na cruz: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Mais de 100 Bíblias dizem isso. Não só impressas, porém é uma bênção. Tem Bíblia impressa em português dizendo isso, sabia? Olha aqui a imagem. Postei também aqui uma apostila inteira, todo o know-how de Agatha Trash. Lá nos Estados Unidos, ou será que é Canadá, tem o instituto chamado UT Pines Institute. E aqui está todo o know-how acumulado de Agatha Trash, que é como se fosse uma dona Cat lá do Retiro de Jarinu. Me lembra bastante ela, a imagem inclusive. E aqui está a apostila em PDF para você, traduzido pelo Google Tradutor, né? São centenas de páginas. Uma postagem aqui das abreviações Ellen White. No final da Bíblia White existe uma lista das abreviações EGW e aqui ela está ainda mais completa, com mais abreviações, tá bom? A CPB, infelizmente, lançou um livro chamado Lágrimas. Foi lançado há vários anos, se não me engano, 2016, em Portugal, sob o título Enfrentar a Dor. Aqui nós temos um artigo falando aonde estão os erros místicos desse livro, Enfrentar a Dor, e no Brasil, Lágrimas, tá bom? Eles mudaram o nome para... Bom, a gente não pode julgar as intenções, né?
mas uma característica, uma marca registrada do misticismo que você viu lá naquele vídeo, Mudaram a Igreja, e Adventismo Emergente, é a flexibilidade, o princípio flex. Se tem oposição, simplesmente muda a embalagem, muda o nome para se esquivar e está tudo bem, aparentemente, mas não. Voltando ao assunto da Carol e Humberto, que foram fechados a boca aqui em Capitólio, um dos motivos foi que houve uma controvérsia sobre o uso do dízimo. Quem não devolve dízimo na igreja de Capitólio não pode ter cargo nenhum. Então a Carol fez aqui um artigo, sabe aquele livro de Colin Standish chamado Libertando a Consciência? Então aqui está esse livro de uma forma condensada para você, tá? De uma forma condensada, repleto de texto de Ellen G. White, tá? Sobre que é lícito usar dízimos de uma maneira direta no evangelismo, tá? E para publicações. Textos de Ellen White que estão aqui esclarecendo isso. Fiz um artigo também, apareceu aqui no blog do MV, Estudar Teologia? Esquece. Jovens, aqui você vê uma imagem estudando teologia. Eu frequentei algumas aulas aqui no NASP em 2000 e foi quando eu comecei a namorar a Betsy, então fica fácil. 2007, em julho. Em julho aqui eu frequentando a aula do pastor Paroski. Eu amava a aula do pastor Paroski, até que já vamos falar um pouquinho mais sobre ele mais tarde, infelizmente, tá? Temos aqui alguns erros contra os quais temos que alertar, não contra a pessoa em si. Tá? Tem uma retórica muito boa, é impressionante. Eu assisti aqui a aula de João com ele. Agora, a aula de hermenêutica é uma das aulas mais delicadas, que é como ler a Bíblia, com que mentalidade, com que ótica eu leio a Bíblia. Isso é muito perigoso e vai ser o tema da lição do trimestre que vem, tá? Então, eu não vou ler o que um doutor escreve sobre como ler a Bíblia. Gente, se fosse na época de Jesus, um rabi explicando como ler o Antigo Testamento. Fatal. Os rabis, a maioria não aceitou Jesus, né? E, portanto, hermenêutica é uma das aulas mais perigosas, como se na Bíblia princípios, tem princípios básicos, bom senso, Espírito Santo é o melhor professor da Bíblia, tá? Bom senso, contextos, são coisas óbvias, que não necessita de uma ciência por trás, e aliás, o curso de teologia, a maior parte dos livros ali que se usa, ou uma boa parte, digamos não a maior parte, mas uma boa parte, são autores não adventistas. E a segunda mensagem angélica não diz caiu Babilônia. Caiu. Não serve mais como fonte de luz. Tá? Olha só, Ellen White diz assim, quão grande é a diferença entre as escolas dos tempos antigos, sob a supervisão do próprio Deus, e nossas modernas instituições de ensino. Até nas escolas de teologia formam-se muitos alunos com menos conhecimento real de Deus e da verdade religiosa que quando ali ingressaram. Tá bom? Jesus não animou ninguém a frequentar as escolas dos rabinos, e a educação da escola dos rabis teria incapacitado a João Batista para a sua obra. Tá? Teria incapacitado a João Batista. Ganhei uma promoção incrível de cedro do Líbano. Instituto Bíblico de Capitólio, que é a nossa residência, tem que ter algumas árvores bíblicas, né? Portanto, aqui, olha só o que a senhora White diz sobre essas plantas. Há saúde no perfume de pinheiros, dos cedros e dos abetos. Maravilha, né? Mensagens Escolhidas 2, 301.4. Eu estava lendo aqui um livro do pastor adventista pioneiro Germano Streichhorst. A própria palavra germano é alemão, Streichhorst. Não tem um significado específico isso em alemão, mas aqui diz que ele nunca tomou vacinas e tinha zelo pela sua saúde, né? Nunca tomou vacinas e tinha zelo pela sua saúde. Impressionante, né? Não preciso comentar. Estamos estudando a lição de Daniel, né?
pastor Rodrigo Silva comenta que a estátua ali, o obelisco, não é obelisco, não é estátua, mas foi um obelisco. Por quê? Porque a estrutura é muito alta, então não poderia ter sido uma estátua, porque senão os pés ia quebrar. Gente, crede nos seus profetas e prosperareis. O que diz a profetisa? Em inglês, uma língua viva, que não dá para distorcer e falar que no hebraico é assim, tem a raiz tal. Aqui, ó, em inglês, statue. Statue, estátua. Ok? Crede nos seus profetas e prosperareis. É isso aqui comentando sobre a lição. Foi uma postagem do Telegram. Sabe aquela música lá? Traziam as ofertas aos pés do Salvador. Nanana. Porém, nenhuma dádiva a todos a aceitava, a todas dádivas a aceitava o meigo Salvador. Será mesmo que Deus aceita todas as dádivas? Deuteronômio 23:18. Não trarás o salário da prostituta, nem preço de uma sodomita à casa do Senhor teu Deus por qualquer voto, porque ambos são igualmente abominação ao Senhor teu Deus. Então Deus não aceita todas as ofertas. Temos que tomar cuidado. Né? Parabéns para a revista Adventista, desta vez incentivando o vestuário modesto. Olha só, temos aqui um elogio para a igreja. Na igreja católica isso aí se chama moda modesta, tá? Uma onda aí de roupas conservadoras, e a revista Adventista está comentando isso de uma forma positiva. Vamos lá ver mais novidades. MV, fiquei 2 meses sem postar vídeo no canal do MV. Isso é raridade, mas foi devido a uma pane no meu computador. A minha câmera mandei para revisão, limpeza, que a câmera estava com sujeira. E agora estou reiniciando. Tive que aprender a editar de novo no outro programa, porque não era mais compatível, muito antigo. E agora estou terciarizando, por assim dizer, as edições do vídeo MV. Um amigo nosso vai estar editando, se o Senhor permitir, os vídeos do MV. E se Deus quiser, ele chega daqui umas 2 semanas para postar. Então vamos recomeçar, se Deus quiser, com os vídeos do Bruce Telfer, A Tempestade se Aproxima. Por enquanto só temos aqui os áudios dele. Mas falando em Bruce Telfer, o Bruce Telfer lá no MV mencionou que de vez em quando ele manda novidades por e-mail, uma análise geopolítica mundial de como está a situação. E ele mandou 2 em seguida sobre o conflito Estados Unidos-Rússia. Aqui você vê o artigo no blog do MV. Estados Unidos e Rússia e o coronavírus. Olha só, bem interessante, tá? Um pastor da Verdade Presente fazendo uma análise geopolítica mundial, tá? E aqui no Telegram eu fiz a seguinte pergunta: nessa guerra híbrida, o coronavírus poderia ter sido planejado pelos Estados Unidos para prejudicar a imagem e exportações da China? É uma pergunta. Quem não assistiu sobre a China, aqui está meu vídeo que eu tinha lançado já faz alguns meses do último MV. Tem uma fábrica de móveis chamado MV, sabia? Móveis MV. Aí eu postei assim lá no Telegram: que tal fazer um púlpito para a igreja da MV Móveis? Eu acho que não teria muita demanda em nossa igreja. Haja vistas que os púlpitos estão em extinção, né? Aos poucos a onda pós-moderna tem tentado, começaram com um barril lá, o pastor Adolfo comentou, né? Um barril pintado, mas a onda é tirar o púlpito e deixar um palco, né? Móveis MV, achei curioso aqui. Vamos lá. Como é que o joio vai sair da igreja? Porque agora o joio está aumentando. Eu até fiz uma postagem antiga já sobre que o joio está aumentando, como enxergar esse dilema. Mas olha só, aqui um novo pensamento. Já pensou na possibilidade do joio de repente ficar possesso? E mesmo como Nabucodonosor vegetando? Já pensou nessa possibilidade? Mas olha só o que Ellen White diz sobre a possessão de pessoas. Muitos havia nos dias de Cristo, e os há atualmente, sobre quem o domínio de Satanás por algum tempo parecia ter cessado, mediante a graça de Deus.
foram libertos dos maus espíritos que exerciam domínio sobre a sua alma. Regozijavam-se no amor de Deus, mas, como os ouvintes do terreno pedregoso da parábola, não permaneceram em seu amor. Não se entregaram diariamente a Deus, para que Cristo habitasse no coração. E quando o mau espírito voltou, com outros 7 espíritos piores do que ele, foram inteiramente dominados pelo poder do mal. Aqui está falando, né? Pessoas que não estão cheias do Espírito Santo são habitações vazias, vai voltar 7 vezes pior. Aí eu quero ver se vai continuar indo para a igreja fiel orando, né? Com 7 espíritos maus. Então, tá aí um consolo para você que quebra a cabeça pensando, gente, é um dilema, não cabe na minha cabeça, por que o trigo está saindo? O trigo é para ficar o joio sair. Deus é especialista em virar o tabuleiro, em virar a mesa. Lembra de Esther? Quando parecia que o negócio estava preto e vai morrer tudo, Deus virou e justamente o oposto aconteceu. Tá? Esse é o nosso Deus, amém? É um Deus poderoso nas batalhas, Senhor dos Exércitos. Ok, o pastor Paroski, ele fez aqui um vídeo, já é de agosto, e eu tinha assistido ao vivo, sobre as versões da Bíblia. Qual é a melhor versão da Bíblia? Lá no NASP Engenheiro Coelho. Porque ele está lá nos Estados Unidos agora, só que de vez em quando ele vem para cá nas férias, e que isso aqui foi em agosto, e aqui ele falando mal sobre Walter Waite. Eu achei assim, tremendo isso aqui, o que ele falou contra o Walter Waite. Walter Waite é um zoólogo, tá? Não é teólogo, não é historiador, é um zoólogo. E isso é uma das coisas que me incomodam. Poucos dias depois que foi postado um vídeo sobre o alerta sobre isso aqui, a TV Terceiro Anjo lançou os 3 vídeos do pastor Walter Waite sobre as versões da Bíblia, numa versão aprimorada, relançou, tá? O 14 de maio, né, o Papa lá falou que vai ter um grande encontro. Eu não quero especular, alarmismo, né? O importante é nós estarmos nos preparando diariamente nosso caráter, negando o eu, engolindo sapos, tá? Fazendo de tudo para ir para o campo, para cultivar seu próprio mantimento. Aí que deve estar o foco, tá? Não esses videozinhos com letras garrafais, né, tudo maiúsculo, sensacionalistas. Cuidado, tá? Cuidado, vejo aí um sério perigo em nos distrairmos. Cuidado com isso, projeto Bluebeam. E não é que seja errado, mas tome cuidado, tá? Cuidado com o foco. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí está a nossa mensagem. Behold, eis o Cordeiro de Deus. Pela contemplação somos transformados. Tá? Não se prender às datas e o Papa, seja lá o que ele fizer, quando isso começar a acontecer, ergamos nossos olhos para que a nossa salvação se aproxima. Ao mesmo tempo, nós temos que orar para que Deus conceda liberdade religiosa e fazer de tudo para que Deus afaste as negras nuvens da intolerância, ok? Intolerância religiosa. Vamos lá, ver se tem mais alguma notícia. Falando em Walter Waite, aqui está um artigo sobre linhas de alta tensão, o chamado electrosmog. Tem muita coisa na internet, você vai achar de que é um grande perigo, de que é a maior tragédia desde a Segunda Guerra Mundial você dormir perto de fios elétricos, cuidado, é melhor desligar o disjuntor da casa, sabe? Mas eu perguntei ao pastor Walter Waite sobre isso, e aqui está o artigo dele sobre o smog da eletricidade, o que ele comenta. Leia lá o blog do MV, adquira esse costume de você estar acompanhando o blog do Congresso MV. E aqui tem centenas de áudios, Walter Waite respondendo a perguntas. Olha só, o pastor Otimar Gonçalves, ele compartilhou um texto da Karina Correia. Essa Karina tem um blog da mulher ali, e ela fez um desabafo, mas de repente tudo mudou. Lembra? Já compartilharam bastante no WhatsApp. Então, mas aí uma outra versão no WhatsApp diz que o Otimar Gonçalves diz. Aí fiquei pensando, gente, por que Otimar Gonçalves? E aí ficou esclarecido agora, depois que eu postei aqui, de que ele encaminhou esse texto para outras pessoas, compartilhou.
Então, mas que bom, nós ficamos felizes que um presidente de associação compartilhou esse texto. Isso indica que é um pastor que está preocupado com o estado da igreja também. Leia aqui o texto nesse link aqui do blog MV, tá? Nós somos membros pela igreja e eu mesmo excluído defendo essa igreja, não como instituição, a placa, mas as pessoas que Jesus curava, porventura ele não encaminhava para a sinagoga também, vai lá e apresenta-te aos sacerdotes. Ele reconhecia a autoridade constituída por Deus até que se cumpriu o ano 34, ok? Então, não é por causa de uma heresia aqui que se prega e ali que a gente vai falar anátema, apostasia da igreja, tá? Você lembra que eles rejeitaram e mataram muitos profetas e nem por isso que deixou de ser povo de Deus. São abominações que vão se acumulando até chegar a um certo limite, porém, da mesma forma que existem leis dominicais lá nos Estados Unidos, em diversos estados, porém, a profecia vai se cumprir quando, em âmbito nacional e mundial, acontecer por lei. Não o presidente falando, não o Papa pedindo, mas quando for lei, aí tem validade. Aí é o dragão falando, aí é uma besta falando como dragão. Tá? Como é que um país fala? Pelas leis. E como é que uma igreja fala? Pelos seus votos, pelo voto com uma assembleia de todo mundo reunido de países. Se lá na assembleia de Indianápolis, por exemplo, votarem alguma coisa claramente contra a Bíblia ou Ellen White, aí são outros 500. Tá? Mas até lá... uma série de estudos bíblicos do pastor Dennis Priebe. Dennis Priebe, estudos bíblicos aqui impressos para adventistas. Você que quer dar um estudo bíblico para um adventista sobre o verdadeiro evangelho, aqui você tem então a apostila, pode imprimir, e a Carol Formigueri fez a série de vídeo dela, o verdadeiro evangelho, baseado nesse material, e aqui está o link para o vídeo, deixa eu postar aqui você que está assistindo ao vivo, deixa eu postar para você aqui o link. E também, tudo que eu tenho falado aqui, você vai encontrar no blog do MV. E o canal do Telegram, Daniel Silveira Oficial. T.me, esse aqui é meu canal do Telegram. Uma enquete aqui. Como é que você conheceu o Congresso MV? Olha só aqui os resultados, as estatísticas. E eu quero fazer um experimento aqui. Parece que no YouTube também dá para fazer enquete. Você que está assistindo aqui no YouTube, como é que você conheceu o Congresso MV? Vamos lá fazer a tentativa aqui. Tenta dar uma pausa, clica aqui. Eu quero saber dessas opções aqui, qual que você vai clicar, ok? Numa igreja em São Paulo foi anunciado que até segunda ordem não é permitido panfletar mais na cidade de São Paulo. Aí eu fui pesquisar. E realmente aqui a notícia diz que não pode panfletar na cidade de São Paulo com propagandas. Já tem uma ordem que não pode fazer outdoors lá, né, em São Paulo. Então, agora tem essa aqui também. Liberdade religiosa diminuindo e intolerância aumentando. Os sinais dos tempos aqui. Tá. 4h30 aqui começou a chover. E logo vamos começar aqui um encontro, um estudo bíblico. Estamos estudando o livro Preparação para a Crise Final. Eu estou anotando tudo que eu encontro de erro, tá bom? O erro mais crasso é que ele diz que, no gráfico lá, de que o momento de sair das grandes cidades é na lei dominical. Mas também um livro da CPB, a gente não podia esperar muita coisa, né? A CPB eu entendo que tem a liberdade para fazer adaptações também, então não é necessariamente do autor. Temos que suspeitar o bem, não é o autor que necessariamente crê nisso, mas o fato é que isso é um erro grave e muitos vão se perder por falta de preparo. O Senhor tem instruído repetidas vezes para nós sairmos da cidade o mais rápido possível, sem precipitação, mas com pressa. Acervo Adventista. Agora você pode acessar edições antigas da revista Adventista, da Vida e Saúde e da lição da Escola Sabatina gratuitamente no link abaixo, acervo.cpb.com.br.
Agora ficou muito mais fácil provar que a igreja era pós-lapsariana antigamente, tá? Até 1960, 70 aqui no Brasil, de que cria na vida no campo, de que era contra a bateria, contra o futebol. Veja lá, você que tem um tempinho aí, interesse, pesquisa lá e me manda aonde que a CPB publicou isso aí. É interessante ver de que isso foi sendo modificando nos últimos anos. Todo aquele que pela fé obedece aos mandamentos alcançará o estado de impecaminosidade, no qual Adão viveu antes de sua transgressão. Tá? A palavra inglesa é sinlessness, impecaminosidade. Pelo contexto está correta, porque a versão da CPB diz inocência. Porém, impecaminosidade reflete melhor, porque ali fala sobre ser participante da natureza divina. Tá? Um texto forte. Ô pessoal, minha esposinha aqui, ó, e olha para a câmera lá também. Quer falar alguma coisa, Betsy? Eu estou ansiando a volta de Jesus. Eu anseio o Espírito Santo ser derramado e estarmos todos na busca da santificação. Amém? Que bom. Muito obrigado, Betsy. Minha amada Carol gostou aqui, ó. A gente começou a fazer uma horta bem bonita, tô toda animada, junto com a Dani, organizando. Colocando sombrite também, né? Amém. Colocando sombrite, plantando pepino. Aqui você vê uma imagem de eu trabalhando na horta e a Betsy aqui animada com a nossa horta. Coloque. Para encerrar aqui mais algumas coisas, essa capa da Bíblia, olha só, eu achei uma provocação, porque lembra aquela imagem do caminho estreito? Tem pessoas que infelizmente caem, apostatam, é um caminho estreito e requer renúncia, pessoas desistem, nós temos visto isso. Porém aqui na imagem, em vez de cair, alguém está subindo, ajudado por outro, né? Parece tocante à primeira vista, mas é uma inversão, a mesma imagem aqui, ó, caminho estreito, porém em vez de cair, sobe, todo mundo andando, ninguém cai, e no final Jesus passa a mão em todo mundo, e o título é Vamos com Todos, vamos que vamos, oba oba. Tá? Bastante provocativo aqui essa capa da Bíblia. Postei alguns vídeos lá no canal do IBC também, a diferença entre o adventista e o evangélico, Dennis Priebe. Deixa eu ver mais. Houvesse Ló se apressado como o Senhor desejava que fizesse, diz o Senhor, e sua esposa não se teria transformado numa estátua de sal. Se Ló não tivesse demorado em sair de Sodoma, mas tivesse sido ágil, rápido, a sua esposa não teria se transformado numa estátua de sal. Ellen White diz isso, Vida no Campo. E eu coloquei no app da Billy White também. Tá? Uma enquete aqui na sua igreja, quantas orações são de joelhos? Aqui está o resultado, olha só. Uma outra enquete é, você se considera da verdade presente como oposição da igreja, harmonizado, adventista convencional, não sabe a diferença, não quer votar? Aqui está o resultado, olha só. Os pioneiros eram antitrinitarianos. Eles rejeitavam a versão da Trindade, a versão católica da Trindade, sim. Porém não a Trindade bíblica. Mais sobre isso, veja aqui, nesse link aqui, ó, http://congressomv.org/tag/divindade. Aqui vai ter um link chamado Trindade Católica e Trindade Bíblica, para você entender a diferença, tá bom? Para você ver a diferença aqui, eles não eram... Ellen White nunca foi contra a Trindade Bíblica. Aqui você vai ter vários vídeos sobre isso. E não se preocupe tanto em ver o que os pioneiros criam. O Assim Diz o Senhor, Ellen White tem muito mais peso do que os pioneiros. Não que seja errado ler pioneiros, mas em situações melindrosas assim, textos de Ellen White tem que ter a primazia, não pioneiros. O que eles criam sobre isso, aquilo, eles tinham transfundos diferentes da conexão cristã. Um era metodista, um era presbiteriano, conexão cristã. Então, não se deixe confundir com o que eles criam,
porque Ellen White ficou mais claro sobre esse assunto mais lá para o final de sua vida, 1900 e pouco, falando que Jesus tem vida não derivada, não derivada e não emprestada. Por exemplo, de que o Espírito Santo é uma pessoa, ele é uma personalidade distinta, não tem personalidade distinta. O Espírito Santo é uma personalidade distinta e assim por diante. Ellen White é clara nisso, tá? Eu vejo nisso mais uma distração para tirar o nosso foco do preparo, do caráter. Que fim prático tem essas questões sobre como era Jesus? Ele teve um início ou não? Sabe? Ficar especulando sobre essas coisas. Não tem valor prático isso aí. Nós temos que nos aprofundar na beleza do caráter de Jesus. Tá? Aí está real valor. Amém? Vamos ver o que mais. Transparência no uso dos dízimos. Aqui está o relatório dos dízimos que passaram por minhas mãos em janeiro. Tá? Você vê aqui que entrou tanto e eu encaminhei tudo para o ministério chamado IDGO. id-go.org.br. Mas a partir de fevereiro vamos estar patrocinando obreiros bíblicos no município não alcançado de Minas Gerais. E estaremos aplicando o dinheiro do Senhor nesse fundo. Tá? O dízimo só deve ser usado para a pregação do Evangelho. E o Evangelho eterno, o verdadeiro Evangelho, libertação do pecado. Tá? Portanto, vamos estar usando isso aí para esse fim. Aqui está o relatório do mês de fevereiro, que entrou, e o que estamos colocando para esse fundo. Tá? Já alugamos uma casa ali, e já estão vindo 2 famílias nesses próximos dias aí, para poder fazer o evangelismo nessa cidade não alcançada aqui pertinho em Minas Gerais. Minas Gerais tem sido chamado de a África do Brasil. Christian Berdal, lembra lá o vídeo O Dilema da Distração? Então agora tem uma nova série chamada Transformação Tecnológica. Cuidado aí com muito WhatsApp, YouTube, e ficar navegando sem parar, e ter Wi-Fi em casa, intoxicação digital, tá? Facebook, Instagram e tal. Cuidado com esses excessos. E aqui está o vídeo, tá? Como que isso afeta nosso lóbulo frontal. Nós não queremos ter o selo de Deus em nosso lóbulo frontal. Portanto, é necessário que nós cuidemos e vejamos como é que a tecnologia está reprogramando o nosso cérebro, rewiring, está reconectando os fios, nossas sinapses. É bem sério. E foi por isso que eu deixei o Facebook, por causa dessa série aqui, Transformação Tecnológica, que na época só tinha em inglês, e agora tem a parte 1 e 2 dublado, lá pela TV Terceiro Anjo, tá de parabéns. A irmã gêmea de Ellen White, Elizabeth, sabia que Ellen White tinha uma irmã gêmea? Ela nunca se tornou uma adventista do sétimo dia, infelizmente, tá bom? Aqui está. Alguém me perguntou. A Bíblia e Ellen White aqui no Desejado diz: vai e não peques mais. Porém, o Desejado naquela série, na linguagem de hoje, sabe? Aquela série moderninha que é condensada, aliás, também, diz assim, ó: vai e abandone a sua vida de pecado. Ou seja, não seja pecadeiro, não fique pecando. Mas a Bíblia é incisiva: vai e não peques mais. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Nós podemos ou não podemos deixar de pecar com a ajuda de Cristo, conectados à videira? Então, posso todas as coisas. Vai e não peques mais. Tá? Infelizmente, esses livros aqui têm não somente condensado, ou seja, tirado tanta porcentagem aqui, ó, mas também tem mudado o sentido e tem até acrescentado coisas que não estão na pena de Ellen White. Muito preocupante, tá? Agora no Nasce no Engenheiro Coelho tem aula de Libras sexta-feira à noite. E é paga aqui, tem que pagar, deixa eu ver, ó. Sexta-feira à noite, aula de Libras, taxa única, R$50. Ó, minha preocupação é que o próximo passo vai ser a aula de inglês para missionários, né? Para missionários, tal, espiritual. E depois, mas o que é missionário? Missionário tem que ser uma definição mais abstrata, mais ampla. Aliás,
Então, aula de inglês à noite, assim que começa. É desse jeito, assim, com cunhas de entrada, que começa a aula de Libras, sexta-feira à noite, que começa a apostasia, tá? Lembra que Jesus foi apresentado lá no templo e Simeão profetizou sobre Jesus, ó. Eis que este, Jesus, é posto para queda e para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Tá? Jesus foi profetizado que seria assim. Não diz, ele vai unir Israel. Não, ele veio trazer espada, tá? Então aqui está nosso exemplo. E não é o servo maior do que seu Senhor. Ok, já falei demais. Papa cancela a Bíblia. Obviamente, fake isso aí, tá bom? Aqui estou lendo esse livro, aqui já falei. A lição tem um erro aqui que fala o seguinte, ó. Devemos ter presente que o julgamento dos vivos terá lugar somente quando terminar o tempo da graça e as 7 pragas começarem a ser derramadas sobre Babilônia. Mas a profetisa diz o seguinte, ó. O juízo ora se realiza no santuário celestial. Há muitos anos esta obra está em andamento. Breve. Ninguém sabe quão breve passará ela aos casos dos vivos. Bem diferente, né? Eu prefiro ficar com assim do Senhor. O pastor Paulo Cordeiro lá em Portugal também fez um alerta, que vai para a Revista Adventista lá em Portugal. Oxalá que no Brasil também tenho a humildade de postar a errata aqui em Pastor Elias Brasil também. Eu acho estranho, porque uma lição demora anos, uns 7 anos, desde que o autor escreve até ser publicada. Eu me lembro que quando o pastor Paroski, eu estava lá em 2011, ele escrevia a lição e saiu em agosto do ano passado. Desde que ele escreve até ser publicado. Passa por comissão, vai, volta, vai, volta. Então eu acho bem estranho. Essa mensagem não é um lapso pequeno, porque se você para pensar, se eu tenho consciente que o juízo dos vivos está em andamento, é muito mais solene, gente, né? Mas não vai acontecer lá no fim, no tempo da graça, então, né? Paz e segurança. É coisa séria. O Iseves está de volta. Odair Faria compartilhou esse vídeo aqui, ó. Eu não sei se esse vídeo aqui é secreto, não está no YouTube, mas como ele pediu para compartilhar, eu vou postar aqui, ó. Já que eu vou tirar esse vídeo do ar logo mais daqui a alguns minutos, eu vou colocar aqui por enquanto. O Iseves voltou e está em boas mãos agora. Odair Faria, senti muita firmeza lá na equipe dele, tá? Reiniciando o Iseves, um bom instituto lá no Espírito Santo, que está agora reiniciando. Você que quer apoiar o ministério financeiramente, eis uma opção. Ele também prega o verdadeiro evangelho, libertamento do pecado, preparo de um povo, a noiva para estar pura, imaculada perante o trono, sem um intercessor. Nosso caráter tem que estar imaculado se nós quisermos receber o selo de Deus, tá? Ele crê nisso, prega isso, vive isso, portanto merece o nosso apoio, tá bom, queridos? Então, Deus abençoe e persevere na fé dos santos. Aqui está a paciência dos santos, tá? A perseverança dos santos. Pessoas podem estar caindo do caminho, tá? Pessoas podem estar desanimando, oposição da igreja, exclusões, como Elias, talvez falando, Senhor, excluíram os profetas, baniram, e só eu restei. Qual que foi a mensagem divina? Eu tenho 7.000, tá bom? Nós não estamos sozinhos. Coragem, ânimo, e a nossa recompensa vai ser muito grande se nós somos perseguidos. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão que está no céu. Porque assim também perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Deus abençoe.